Tem lugares que parecem vazios, mas não estão. Lugares onde você entra achando que está sozinho, quando na verdade alguém já sabe exatamente onde você está. E pior, já decidiu o que vai fazer com você. Essa história não começa com um erro, começa com vários. Pequenos sinais ignorados, avisos que parecem exagero, decisões que na hora fazem sentido, mas depois não tem volta. Porque aqui não é sobre se perder, é sobre ser escolhido. Agora pensa comigo. Se você descobre que alguém já estava te observando antes mesmo de você chegar, você ainda continua? Ou percebe que já entrou longe demais? Porque o problema não é o lugar, é quem controla ele. E quando você entende isso, já pode ser tarde. Agora faz o seguinte, se você curte esse tipo de história que te prende até o final, já deixa o like, porque isso aqui só piora daqui pra frente. E se ainda não for inscrito, se inscreve agora. Hoje, você vai acompanhar alguém que vive no limite, sendo colocado numa situação onde limite nenhum é suficiente. E dessa vez, não é sobre aventura, é sobre sobreviver a alguém que nunca esteve ali por acaso. Tem gente que desliga a cabeça olhando para o mar. A Sasha fazia exatamente o contrário. Quanto mais alto e perigoso, melhor. Para ela, relaxar era se pendurar numa parede absurda de pedra lá no meio do nada. E não era qualquer lugar. A Troll Wall, na Noruega, não é cenário para iniciante. É aquele tipo de paredão que parece impossível de longe. Quase 1 quilômetro de rocha subindo reto, vento batendo o tempo todo e clima mudando sem aviso. Um erro ali não costuma dar segunda chance, e é justamente ali que tudo começa a dar errado. No meio da subida, a Sasha trava num ponto específico. Não é falta de tentativa. Ela insiste, escorrega, volta, tenta de novo e nada. Como se a montanha simplesmente não deixasse ela passar. O Tommy percebe o que está acontecendo antes de virar problema maior. Para ele, o cenário é claro. Tempo fechando, progresso travado e risco só aumentando. A decisão lógica seria parar, montar o abrigo ali mesmo e continuar depois, com condições melhores. Só que para Sasha, parar não entra na equação. Ela bate o pé dizendo que o topo está perto, que dá para terminar ainda naquele dia. Mas o Tommy não compra essa ideia. Ele corta ali mesmo. Não vai continuar. Sem muita opção, eles montam aquele abrigo pendurado na rocha, no meio do vazio, enquanto o tempo piora de vez. E é ali, naquele silêncio forçado, que ele resolve falar o que estava guardando. Ele admite que cansou dessa vida no limite, que ficar buscando esse tipo de situação o tempo todo já não faz mais sentido. E ainda solta um pensamento bem conhecido entre quem vive isso. Sorte não é infinita, uma hora acaba. Só que a Sasha não reage bem. Para ela, aquele papo vem na pior hora possível. E ela deixa isso claro. Mas a montanha não dá espaço para discussão. A tempestade aperta tanto que a única saída vira recuar. O plano muda rápido. Descer, esperar o clima melhorar e tentar de novo depois. Só que nem sempre dá tempo de executar plano nenhum. Sem aviso, uma chuva de pedras começa a cair lá de cima. Tommy manda ela descer imediatamente. Ela vai. Em seguida, é a vez dela gritar para ele vir também. Mas não dá tempo. A Sasha ainda segura a corda, tenta resistir, força tudo que tem, só que não é suficiente. Ele já não responde, o peso é grande demais, e ali não tem força de vontade que resolva. A corda escapa, e ele desaparece no vazio. Meses depois, o cenário muda completamente, mas a sensação não. Nada de neve, nada de montanha. Agora é estrada, interior da Austrália, quilômetros de isolamento. A Sasha dirige sozinha, rumo a um parque afastado, carregando com ela uma única coisa do passado, a bússola do Tommy. E isso diz muito sem precisar falar. Na entrada, um guarda já manda o recado direto. Gente some ali com frequência. Entra e não volta. Não é história para assustar turista, é rotina. Ela ouve e segue mesmo assim. Mais à frente, num posto, a tensão volta, mas de outro jeito. Um grupo começa a reparar demais nela, aquele tipo de atenção que já dá sinal de problema antes de acontecer.
comentários atravessados, aquela conversa de "a gente conhece o lugar", até que alguém corta isso. O Ben. Ele aparece com calma, resolve a situação sem esforço e os caras recuam. Tudo muito simples, até simples demais. Do lado de fora, ela pede informação porque o GPS morreu. Ele explica o caminho, mas sugere outro ponto de partida, mais isolado, mais especial. Fala como quem está ajudando, mas deixa escapar um detalhe. Normalmente, ninguém vai para lá sozinho. Mesmo assim, ela vai. Agora me fala, você iria sozinho depois de um aviso desses ou já meteria o pé daí? Mais adiante, já perto de um rio, o desconforto volta. Os mesmos caras aparecem de novo. Caminhonetes, cachorro, caça recente, o clima não melhora em nada. Eles tentam puxar conversa, oferecem bebida, ficam ali observando. A Sasha não entra no jogo. Vai até o carro, entra, fecha tudo e simplesmente ignora. Um deles bate no vidro. Nada. Ela não responde, não olha, não reage. Fica parada, fria, como se eles nem estivessem ali. E isso quebra o padrão. Porque quem espera reação não sabe o que fazer quando não tem nenhuma. Às vezes, o melhor jeito de sair de uma situação ruim é não dar para ela o que ela espera. No dia seguinte, a Sasha entrou no rio sem pressa e deixou a água guiar o caminho. Ali não era passeio. Os trechos das Blue Mountains são traiçoeiros, correnteza forte, espaço apertado entre as pedras, tudo mudando rápido demais para quem não sabe o que está fazendo. Só que ela sabia. E mais do que isso, parecia precisar daquilo. Era como se o perigo imediato fosse a única coisa capaz de calar o que estava passando na cabeça dela. Depois de encarar várias partes mais pesadas, o rio abriu num ponto estranho, silencioso demais. E foi ali que ela viu uma área tomada por fotos, gente diferente, nomes diferentes, todos parados no tempo. Não era decoração, era memória, um tipo de homenagem que geralmente aparece quando não tem corpo para enterrar, só ausência. Aquilo não era um lugar bonito, era um aviso. Mesmo assim, ela ficou. Observou, pensou no Tommy e decidiu acampar ali mesmo. Erro. Ela acorda com um barulho do lado de fora. Silêncio estranho. Quando sai para olhar, percebe na hora. A mochila sumiu. Junto com ela, o celular. E quando volta para dentro da barraca, a situação só piora. Uma cobra enrolada bem no meio, como se tivesse tomado o lugar. Agora ela está sem comunicação, sem suprimento e claramente não está sozinha ali. Sem perder tempo, ela volta para o rio. E é aí que aparece algo fora do padrão. Um barco parado perto da margem, com sinal claro de alguém por perto. Fogo aceso. Ela se aproxima, chama, e quem responde é o Ben. Ele surge como se aquele lugar fosse casa dele. Tranquilo demais, confortável demais. Fala o nome do lugar, comenta da paisagem, age como se tudo fosse normal. Quando ela menciona o roubo, ele solta uma piada sobre animais mexendo nas coisas. E aí vem o próximo movimento. Ajuda. Equipamento extra, comida, água, tudo sem esforço. Como se já estivesse preparado para alguém aparecer. A carne era produção dele mesmo, feita ali, vendida na região com um nome ligado à mãe. A água ele tirava direto de uma árvore. A Sasha hesita, mas aceita. Diz aí, você aceitaria comida de um cara desses no meio do nada? Quero ver quem teria coragem. A conversa flui, mas com pequenas coisas fora do lugar. Ele puxa assunto, tenta entender quem ela é. Quando menciona a montanha, ela corta rápido. Aquilo ficou para trás. Ele tenta completar a história. Solta a ideia de que talvez tenha rolado um término e cada um ficou com uma parte da vida. Acerta mais do que devia. Percebe e recua. Para mudar o clima, ela comenta sobre os homens da noite anterior. E aí vem a resposta que muda tudo. Ben diz que ela lidou bem. Simples assim. Mas não soa como opinião. Soa como quem viu. E aí encaixa tudo. Ele estava lá, escondido, observando, avaliando, decidindo se entrava ou não. E decidiu não entrar. Ela entende o que aquilo significa. Decide sair. Não dá tempo. Ben levanta o braço. E no pulso dele tá a pulseira dela. Nada ali foi por acaso. Ele devolve a mochila como se fosse irrelevante.
Depois mostra o que realmente quer. Uma besta na mão, uma caixa de som ligada e uma explicação calma demais para a situação. Não é ataque, é jogo. Ele reorganizou os recursos dela para deixar tudo mais justo. A regra é simples. Ela tem o tempo de uma música para correr. Depois disso, ele vai atrás. A Sasha não discute, só corre. Ele fica parado, ouvindo a música até o fim, esperando. Quando o som termina, ele começa. A Sasha já estava no limite, mas continuava remando como se aquilo fosse a única saída. Do nada, surge uma queda d'água na frente. O caiaque vira, ela é jogada para fora e não tem escolha. Larga tudo, fica só com a mochila. Ela sai da água e entra na mata. Então ouve vozes. Segue o som, mas era só um celular jogado no chão, reproduzindo um vídeo. Armadilha. Aquilo já estava ali antes dela chegar. O primeiro disparo vem de cima. Depois outro. Ben não estava improvisando. Estava em posição perfeita, atirando com calma. Uma flecha pega na mochila, ela perde o equilíbrio e cai de volta para o rio. A corrente leva ela embora até a água desacelerar. Quando consegue sair, celular destruído, sem comunicação. Mesmo assim, ela não para. Revira a mochila, come o que dá, acha um spray de pimenta e segue. A trilha fecha num ponto sem saída. Só pedra. Para qualquer outra pessoa, seria o fim. Para ela, é o único caminho. Ela começa a subir. Sem equipamento, só na força e técnica. Chega lá em cima, usa o binóculo e vê o Ben se movendo na direção dela. No segundo olhar, ele também já tinha visto ela. Ela desce rápido, se esconde na base das rochas. Ben passa, procura, não acha. Segue em frente. Ela espera. Sobe de novo. Continua. Mais à frente, olha de novo com o binóculo e encontra o Ben no rio. Calmo, relaxado, tomando banho como se não tivesse pressa nenhuma. O tipo de cara que não caça correndo, caça no tempo dele. É a primeira brecha real. Ela entra na água devagar, nada até o barco dele, começa a soltar a embarcação. E aí o pé trava. Um clique seco. Armadilha. Ben escuta e aparece correndo. Puxa ela de volta. Dessa vez ela reage rápido. Ele recua, mas mesmo praticamente cego, levanta a besta e trava nela. Manda largar o spray. Ela larga. Ele abre a armadilha, solta a perna e amarra ela numa árvore com precisão de quem já fez aquilo antes. Aperta ainda mais as cordas. Manda ela avisar quando a dor ficar insuportável. No dia seguinte, coloca ela no barco e desce o rio como se fosse passeio normal. Conta que pesquisou o nome dela no registro do parque. Sabe do Tommy, sabe da escalada. Questiona o acidente. Para ele, não bate. Alguém daquele nível não morre assim. Enquanto ele fala, ela se mexe devagar, tentando alcançar um gancho metálico ali perto. Ben pergunta como foi o funeral. Quente ou frio? Ela responde, cremado. Silêncio. Ele processa e entende. Ela não veio para aventura, não veio para fuga. Veio terminar algo que ficou inacabado naquele dia na montanha. Tommy era dali. E Sasha veio entregar ele de volta. Sasha tentou alcançar um gancho metálico ali perto, mas foi aquele tipo de tentativa que chega meio segundo atrasada, porque o Ben já estava olhando para isso antes dela pensar. Ele nem hesita, só empurra e pronto. Ela some do barco. Só que não de verdade. A corda ainda estava presa. E é aí que começa uma das piores situações possíveis, ela sendo arrastada pela água, sem controle nenhum, enquanto o cara simplesmente aponta o barco para a parte mais agressiva do rio. Quando aquilo desacelera, não melhora, porque o problema não era o rio, era ele. Ben leva ela para dentro da mata como se estivesse voltando para casa, sem pressa, sem dúvida. Ele manda colocar o equipamento de escalada e desce com ela por um paredão escondido. E aí o ambiente muda. Antes de ver qualquer coisa, o corpo já entende o cheiro. Pesado, errado, inconfundível. Sasha nem precisa de muito tempo para perceber o que tem ali. Corpos, pendurados, abandonados. E o mais desconfortável não é isso, é o jeito que ele fala. Tranquilo, quase orgulhoso. Ele solta uma explicação, como se fosse cultura, tradição. Diz que tem gente que acredita que comer o fígado da vítima prende o espírito dela. Mas não tem nada de teoria ali. Ele acredita nisso.
Ele pratica isso. E aí tudo encaixa de um jeito pior ainda. A família que estava desaparecida tá ali. A carne seca que ele vendia também vem dali. Nada era coincidência. E agora, ela virou parte da lista. Ele fala isso olhando para ela, sem levantar a voz, sem pressa. Só certo do que vai fazer. E ainda pergunta, quase curioso, se ela acha que ele tem algum problema. Sasha percebe que não dá para reagir na força. Então ela muda. Entra no jogo. Fala o que ele quer ouvir. Diz que ele deve ter passado por coisa pesada, que alguém machucou ele. Que entende. Ele responde mostrando os dentes. Literalmente, lixados, pontudos, escolhidos. Aquilo não aconteceu por acaso. Aquilo foi construído. Do nada, ele some na mata. Silêncio. Ela chama erro, porque ele volta rápido demais. Já pega ela, já pendura, como se fosse só mais uma etapa. Ainda mostra um preparo de sal, como se estivesse explicando receita. Normal. Tudo normal para ele. Sasha percebe que não tem mais espaço para conversa. Então ela faz a única coisa que ainda pode fazer. Morde. Com tudo. O fio arrebenta. Ela cai. Tenta fugir, mas ele vem atrás. E no meio da água, do caos, do desespero, o destino resolve piorar tudo mais um pouco. O fio prende. Nos dois. E os dois caem juntos. Cachoeira. Impacto. Barulho. E por alguns segundos, ninguém tem controle de nada. Quando tudo para, eles estão presos. Ela tenta se soltar. Precisa subir, respirar, pensar. Pega uma pedra. Primeira ideia. Acabar com ele ali. Não dá. A água não deixa. Então ela muda. Vai no fio. Só que ele volta. Rápido. A mão no pescoço dela. A força voltando. E aí, algo estranho acontece. Ele para. 1 segundo. Só um. Mas é o suficiente. Sasha não pensa. Só age. E descarrega tudo o que ainda tem na perna dele. Ele olha e entende. Acabou para ele. Os dois ficam ali, quebrados, exaustos, no meio de um lugar que nem devia existir. Silêncio total. Sasha finalmente fala o que ela vinha evitando desde o começo. Quando o Tommy caiu, ele estava levando ela junto. Os dois iam morrer ali. Então ela soltou. E o pior nem é isso. Ela não sabe se ele já tinha morrido naquele momento, ou se ainda dava tempo. Mesmo assim, seguiu, porque na cabeça dela era o que ele teria querido, mesmo que no fundo ela já nem soubesse mais o que ela mesma queria. No dia seguinte, a realidade aparece sem dó. Na frente deles, um paredão gigante, liso, impossível de ignorar. Até existe outro caminho, mas levaria uns 12 dias andando, e o Ben, naquele estado, não dura nem metade disso. Então ela toma uma decisão que é tão absurda quanto faz sentido ali. Ela vai escalar e vai levar ele junto. Ela improvisa um sistema ali mesmo, monta um arnês com o que tem. Nada seguro, só o suficiente para tentar. Sem isso, ele morre ali. Ben aceita, mas já deixa claro o tipo de jogo que está sendo jogado. Se ela tentar derrubar ele, os dois caem juntos. Sem segunda chance, ele se prende nela. E a subida começa. Cada movimento agora vale por 2. Em certo momento, ela tenta ajustar o próprio equipamento. E ele puxa na hora, desconfiado. Ela segura a calma, explica, continua subindo. E ele vem logo atrás. A tensão só aumenta quando, no meio da escalada, ele solta uma pergunta completamente fora do lugar. Se, quando o Tommy caiu, parecia que ele estava voando. Ela não responde, só continua subindo, até que surge uma pequena vantagem. Uma parte da rocha que bloqueia a visão entre os dois. É pouco, mas é o suficiente. Sasha aproveita. Amarra uma corda numa árvore presa na pedra, daquelas que crescem onde não deveriam existir. Discreta, rápida. Só que antes de terminar, Ben percebe. E puxa, com força, gritando que ela prometeu que iam subir juntos. O equipamento dela cede, e de repente, ela tá livre. Sem pensar 2 vezes, ela solta a corda. E o Ben despenca. Direto. Fim de jogo para ele. Só que não acaba aí. Agora vem a pior parte. Ela ainda precisa terminar a escalada. Sozinha. Sem equipamento, sem segurança, sem ninguém. Em um momento ela escorrega. Fica pendurada só pelas mãos. E mesmo assim, continua.
subindo centímetro por centímetro, na base da força, da teimosia e de tudo que ela já perdeu até ali. Quando finalmente chega no topo, não tem vitória épica, só silêncio e ar, muito ar, mas ela não para, se levanta e segue. Mais tarde, já na estrada, um carro para e oferece ajuda. Ela aceita, volta até a van e dirige direto até um centro ambiental. Lá, uma parede cheia de fotos, pessoas desaparecidas, entre elas, a família Carter. Agora, ela sabe exatamente onde estão e conta isso para a polícia. Depois, ouvindo o rádio, vem a notícia. As autoridades encontraram e estão identificando todas as vítimas, e o que antes eram considerados desaparecimentos misteriosos. Agora, por causa da Sasha, se revela como obra de um único homem. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.